pode avançar, tá bom? Então a Bíblia fala aqui no versículo 12, fala assim, quem abriu diga amém. Amém. No versículo 12 diz assim, e disse, ó Senhor, Deus meu, Senhor de Abraão, dai-me hoje bom encontro e fazer beneficência ao meu Senhor Abraão. E eis que eu estou em pé junto à fonte de águas, e ali os filhos dos homens desta cidade saem para tirar água, e seja, pois, que a doncella a quem eu disser, abaixa agora o teu cântaro, para que eu beba, e ela disser, bebe, e também darei de beber aos teus camelos, e este seja a quem te deseja o teu servo Isaque, o que eu conheci nisto que usastes de benevolência com meu Senhor. Observe aqui nesse texto que não dá para você enxergar tudo que tem nesse texto só com esses versículos, na verdade. Mas esse texto aqui está falando de Abraão. Abraão pede ao seu servo. É claro que nós não vamos ler o capítulo todo, senão nós vamos ficar aqui um pouquinho mais. Mas deixa eu te falar desse texto aqui, que é tão poderoso, e eu sei que você acredita quando existe uma intensidade de fé, e quando existe uma intensidade de oração, e quando nós colocamos intensidade nas coisas. Quantos estão comigo? Amém. Amém? Então, é importante que eu te fale desse texto aqui um pouco, e esse texto fala de Abraão, quando ele manda o seu servo buscar uma esposa para o seu filho Isaque, o filho, diga, da promessa. Ele manda buscar uma esposa. E quem é que ele manda buscar uma esposa? Abraão, ele pede para que um servo dele, já maduro, um servo dele já equilibrado, que tem uma estrutura, que tem um certo governo no seu reinado, na sua nação, ele pede para que esse homem vá buscar uma esposa para o seu filho. Abraão, é bom nós lembrarmos disso, que Abraão, ele já era um homem velho. Aliás, quando ele teve o seu filho Isaque era o filho da sua velhice. E a ideia que nós temos aqui é que Abraão já estava bem cansado, e ele precisaria realizar os seus sonhos, realizar o que ele queria, viver o seu filho já realmente estabilizado nos seus compromissos. E Abraão dá a ele simplesmente uma coordenada a esse servo dele. Abraão dá uma coordenada a ele e diz: olha, você vá lá, você precisa ir lá para que faça conforme aquilo que eu estou te ordenando que você faça. Agora, aqui tem algo que eu considero poderoso. Esse é o Hugo, tá? O cara que vai pregar aqui, querido. Esse menino está gritando, vai pregar aqui, tá? Observe aqui que ele chamou o servo dele. Fica comigo aqui, ó. Ele chamou o servo dele e ele disse ao seu servo: faça-se a jurar perante o Senhor que você vai lá e você vai escolher uma mulher que seja da mesma linhagem de Abraão. Sabe por que Abraão fala isso? Conquista, vai lá, consegue uma mulher segundo a mesma linhagem, que seja dos cananeus. Ele fala isso porque ele já tinha uma experiência muito dolorosa
Qual foi a experiência que ele teve dolorosa? Quando ele não pôde ter um filho, e a sua mulher se apressa. Mulheres não são apressadas. Diga comigo, diga mulheres não são apressadas. Não é verdade? Você percebe comigo que a sua mulher Sara se apressa e ela não tem paciência. E o que é que ela faz? Ela pega a sua serva e manda se deitar com. Então Abraão, ele disse, não é isso. Ele disse que eu quero estabelecer a minha família limpa. Mas vamos deixar esse assunto também para uma reunião de casais, tá? Então ele diz, vai lá à terra, toma uma mulher dos filhos dos cananeus, no meio dos quais habita, que irá à minha terra. Vai lá à minha terra. Ele pede para o servo dele fazer um compromisso, uma aliança. E ele traz o servo dele para a responsabilidade ali. Ele traz o servo dele para uma responsabilidade. E veja comigo no versículo 7 o que ele faz. O que acontece? O Senhor Deus dos céus, que me tomou da casa do meu pai e da terra da minha parentela, que me falou e que me jurou, dizendo: a tua descendência darei a esta terra, e ele enviará o seu anjo diante da sua face, para que tomes mulher e de lá para o seu filho, de lá para o seu filho. O que ele diz? Vá, porque o meu Deus, hoje eu preciso te falar tudo isso aqui, sobre Abraão, sobre o Isaac, porque deixa eu me antecipar, a minha intenção não é falar nem de Abraão e nem de Isaac, é falar do servo, ok? A minha intenção é falar do servo nessa noite, mas eu preciso te falar isso para que o que eu quero falar para você tenha contexto, você saiba por que eu estou falando isso. Houve uma história que nos dá condição de te falar isso. Ele fala para o Senhor Deus, vá lá, o Deus dos céus, o Deus de meus pais, o Deus que me tirou lá da minha terra. Lembra dessa história? O Deus que me tirou da minha terra lá e que me trouxe para aqui, ele disse: saia da sua terra e venha para a terra que eu lhe mostrarei, a terra que manda leite e mel. Conhece isso, não é verdade? E Deus está falando para o seu servo assim: você vai, porque o meu Deus é que vai conduzir todas as coisas, e ele vai. E se a mulher, e ele começa aqui a falar, e se a mulher, porém, não quiser vir ou ser guiada, serei livres para o meu juramento, somente não farás tornar ao meu filho. Ele fala algo para que ele pode ficar tranquilo, vai acontecer. Se ela não quiser vir, fique tranquilo, pode vir, porque nada vai acontecer além disso. Vocês estão entendendo? Amém. Ele se mantém, ele diz: então pois, versículo 9, então pois o servo a sua mão debaixo da sua coxa, da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou sobre este negócio. Ele jurou: farei conforme a instrução do meu Senhor. Sabe que todas as vezes que nós estamos debaixo da direção certa, a bênção acontece. Amém. A bênção acontece, perdemos. Se sairmos da direção correta, com certeza vamos perder. E simplesmente o servo ali, ele põe a mão debaixo da coxa e diz: está confirmado, assim será. O teste da fidelidade, o teste do comprometimento, sabe, tem que ter uma marca na minha vida e na sua, do compromisso que nós temos com Deus, da intensidade que nós temos que servir ao Senhor, que nós possamos ter as nossas vidas marcadas por Deus. Ele precisaria, como você precisa de uma palavra
ele precisou de uma palavra que iria te garantir. Para nós caminharmos com Deus, nós precisamos de uma palavra que vai garantir as nossas vidas, em nome de Jesus. Quantos estão comigo? Diga amém. Amém. Precisamos de uma palavra e ele se mantém dentro de uma palavra. Então, apesar de Abraão seja velho, Abraão fez um juramento com seu servo, ele acatou, ele ordenou ali. O servo de Abraão, ele simplesmente prepara tudo e ele vai para onde? Ele vai para a sua, diga comigo, missão. Ele vai para a sua missão. Ele vai para aquilo que foi determinado para que ele fizesse. Detalhe, querido. O detalhe é que o servo ele estava determinado a fazer tudo aquilo que o seu Senhor delegou para ele fazer. A pergunta dessa noite é: você está determinado, você está intensamente determinado a fazer aquilo que Deus mandou? E muitas das vezes nós não podemos falar coisas que nós não sabemos como é que vai ser. Devemos deixar Deus nos guiar, é até melhor, tá? Deixa Deus te guiar, que vai ser muito melhor, porque Ele garante, Ele vai garantir. E às vezes nós nos comprometemos com tantas coisas que não conseguimos fazer muitas coisas. Porque quando você se empenha com sua palavra, você tem que, diga comigo, honrar. Tem que honrar. Palavras têm que ser honradas. Esse homem aqui, esse que eu quero te falar, esse homem aqui, o servo, ele estava empenhado em fazer aquilo que o seu Senhor mandou que ele fizesse. E ele foi em busca do desafio. A primeira coisa que eu quero destacar do servo é que ele foi debaixo de uma palavra e ele acreditou na palavra. Ele acreditou no que Abraão, o seu Senhor, havia falado. Ele disse: eu vou. Se ele está falando, e ele faz algumas declarações aqui, e ele diz: ó Senhor, no versículo 12 ele fala, agora você vai pegar, porque talvez eu li e você não pegou, agora já começa a ver mais. Ele disse no versículo 12 e disse: ó Senhor Deus de meu Senhor. Observe que ele fala Senhor Deus do meu Senhor. Ele cita Abraão, do meu Senhor Abraão, dai-me hoje por encontro e fazer beneficente ao meu Senhor Abraão. Ele diz, ele falou para mim, a comunicação dele é com Deus. A primeira coisa que ele faz aqui é ele acreditar que ele está debaixo de uma palavra, e ele alimenta uma palavra que estava sobre a vida dele, que o seu Senhor havia lhe dado, a ordenação que ele havia lhe dado, ele alimenta. A primeira coisa que esse servo aqui faz é orar. Ele ora, ele diz: ó Senhor, assim como o meu Senhor falou, o meu Senhor Abraão falou, assim como ele falou, ele está garantido a palavra dele. Quantos de nós precisamos estar debaixo firmemente da palavra do Senhor e acreditar que Deus está com você na sua jornada? Quem está com você é Deus. Acredite que quem está com você é Deus. Não importa aonde você está, o que importa é que Deus vai fazer aonde você está. Eu sei que você acredita. O detalhe é que eu e você precisamos acreditar aonde Deus nos colocou, a palavra que Deus nos deu. Quem garante é Ele. É Ele que garante a sua vida. E esse servo aqui, ele diz que ele estava debaixo de uma palavra, debaixo de algo que teria que fazer, e ele acredita 100% que Deus, o Deus Todo-Poderoso, iria fazer. Você acredita 100% que Deus vai mover esse ano em sua vida? Você acredita 100% que haverá restituição na sua vida esse ano? Amém.
crer e debaixo de uma palavra. Quando estamos debaixo de uma palavra, não tem nenhuma palavra que nos tire do alvo, da visão no qual Deus te deu. Se Deus te deu algo, você acredite. Se Deus te deu uma missão para você fazer, se Deus estabeleceu algo na sua vida, acredite, esteja 100% buscando a Deus com intensidade. A intensidade, sabe, quando nós perdemos e saímos debaixo de uma palavra, saímos debaixo de um decreto, quando nós passamos a não ser mais intenso. Qualquer vento derruba, qualquer sopro, qualquer palavra te atrapalha, qualquer semana difícil te atrapalha. Ele disse: nada, ninguém aqui, e ele vai para a missão correta. Segunda coisa que eu quero falar desse servo aqui é que ele esteve na dependência total de Deus. Ele dependeu totalmente, ele acreditou numa palavra, ok? Acreditou numa palavra, mas ele dependeu, ele colocou toda a sua dependência em Deus. Ele acreditou 100%. E observe que quando ele ora ao Senhor, ele diz: será conforme a sua vontade. Se tudo isso acontecer, ele entra. Sabe quando é que Deus opera nas nossas vidas? Quando Ele opera em uma oração que você faz, é quando você está no lugar certo. Você chega no lugar certo e você chega na posição correta que Deus quer, as coisas acontecem. Não é desafio de tolos, é desafio realmente acreditando em Deus. Porque há muitas pessoas que fazem desafio e prova com Deus, mas são provas infantis, com infantilidade. Esse homem, perceba que ele está debaixo de uma palavra, e ele está debaixo de uma palavra, ele acredita 100% em Deus, está na dependência de Deus, e ele diz: eis que eu estou em pé junto à fonte de águas, e os filhos dos homens dessa cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela, a quem disser abaixar agora o teu cântaro, para que eu beba, e ele disse: e beba também darei de beber aos teus camelos, essa seja a quem designaste o teu servo Isaque. Observe que o desafio que ele faz com Deus é com muita, diga comigo, responsabilidade. Porque o decreto já estava ali, a palavra já estava ali, alguém de autoridade já tinha falado para ele: vá, porque você vai conseguir alguém assim. E ele simplesmente faz o desafio. Então acontece o desafio quando ele diz: se ela me der água a mim, e me der os meus camelos, e der os camelos, essa será a esposa de quem? De Isaque. Não é medo não, de Isaque. Todo desafio, querido, precisa de uma dependência. Se você depende de Deus, se você acredita em Deus, deixa eu te falar uma notícia: vai acontecer em nome de Jesus. Amém. Não tem como não acontecer, vai acontecer. Deus é aquele que vai prover todas as coisas. A dependência total de Deus. Esse servo, ele estava: eu não tenho o que fazer, mas a minha dependência é de Deus. Se Deus não fizer, ninguém mais. E a prova que ele faz porque já tem algo sobre ele, já tem algo sobre a vida dele. Se você tem algo sobre a sua vida, querido, vai acontecer. Mesmo que você vai acontecer, acredite que vai acontecer. Dependa dele. Quando você ora e diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor, dependa de Deus, porque toda a transformação virá dos céus. Nós não conseguiremos transformar muitas coisas, mas Deus consegue. Deus é poderoso para fazer. Dependa dele, dependa da mão dele. Então a primeira coisa que eu chamo de característica desse servo é que ele estava debaixo de uma palavra. Esteja debaixo de uma palavra.
A segunda coisa é uma dependência total de Deus. Quantos de nós precisamos depender do Espírito Santo? Dependa do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele nos guia. Quantas decisões nós tomamos sem consultar a Deus, né? Esse homem, observe que esse homem, mesmo tendo uma palavra de Deus na sua vida, ele consulta a Deus, ele ora, ele diz: ó Senhor, Deus de meu Senhor Abraão. Consultar, querido, orar. Às vezes não é na força. O reino dos céus é diferente. Não é na força carnal. Apesar de ser tomado por força, mas não é força. Não é força lutando contra a carne e contra o sangue. É lutando no sentido espiritual, vida com Deus. Às vezes, para que nós possamos conquistar coisas que Deus já nos deu, você precisa orar. O grande exemplo desse homem aqui foi a oração. E mesmo sabendo que já existia uma palavra de Deus, ele orou. Ele falou com Deus. Mesmo que você dependa de Deus, você precisa orar. Você precisa consultar o Senhor e dizer-lhe sobre mim uma palavra. Algumas vezes você tem que lembrar e dizer: Espírito Santo, me guia. Ouça a voz do Senhor. Ouça a voz. Deus fala ainda, querido. Deus fala, não é a sua capacidade, não é só o seu intelecto, não é só o que você já aprendeu, não é a técnica que você tem, não é somente isso. Deus continua falando, e Ele quer que você fale, e Ele quer te escutar. Ele precisa ouvir você. Nós temos que sair de tanta técnica e viver a verdade, os princípios básicos, aquilo que Deus quer fazer, aquilo que Ele quer realizar realmente. Nós precisamos viver a essência. A essência. Nós estamos vivendo hoje em um mundo de tanta maturidade, todo mundo sabe tudo. Se você pegar um menino de 12 anos, ele já vai dizer: meu pai, isso aqui eu já sei. Eu já sei, ele vai te ensinar. Porque eles sabem tudo. Mas a questão que eu quero dizer não é sabem tudo, é depender de Deus. Porque todo o domínio, todo o controle está nas mãos do Senhor. E nós precisamos ter princípios, beabá, querido. Se a igreja perder os seus princípios, ela não é igreja. Ela é qualquer coisa, não igreja. Dependa de Deus. Dependa de Deus. O que você está dependendo? O que você depende que Deus faça na sua vida e que está demorando tanto? O que você depende que Deus faça? O que você quer que Deus faça na sua vida? Você entende comigo esse princípio aqui? Você entende comigo o que esse servo faz aqui? Ele faz algo que ele fez algo que muitos cristãos não estão mais fazendo. Não faz mais. E ele entra no princípio de dependência de Deus. Terceira coisa que eu quero te falar é que ele foi específico no seu propósito. O servo dele, a primeira coisa que ele foi, que ele esteve debaixo de uma palavra. A segunda coisa que ele teve foi estar na dependência de Deus. E a terceira coisa que ele fez, ele foi específico na sua oração. Ele vai e ele é específico na sua oração quando ele diz: Senhor, se a mulher que vier me der água, dê água aos meus camelos, dê água aos camelos, essa será a mulher. Quais são as orações que você tem sido específico, que você não tem sido específico com Deus? Qual o desejo que você tem tido, mas falta você ser específico? Você precisa falar o que você quer, como você quer. Amém, querido? Amém. Como você quer que aconteça?
Talvez não vai acontecer no mesmo roteiro, mas vai acontecer. Deus gosta de coisas específicas. Amém? Amém. Se você ora para um casamento, não se desespere. Ore especificamente e Deus vai conduzir a sua vida. Se você ora por um emprego, ore especificamente, porque Deus vai te conduzir para isso. Se você ora por um carro, diga: Pai, eu quero um carro dessa forma, eu quero um carro branco, sedã. Amém? Glória a Deus. E você ser específico e dizer: Senhor, eu quero um carro dessa forma, nesse estilo, dessa forma específica. Não quero qualquer coisa não, querido. Sabe por quê? Deus não tem qualquer coisa para nos dar. Deus tem coisas grandes e tremendas para nos dar. Coisas boas, porque Deus é um Deus bondoso, grandioso. Ele pode fazer tudo. Então seja específico no propósito, seja específico, fala para Deus, ora ao Senhor e seja claro diante dele tem que haver clareza. Então esse homem aqui que eu quero destacar, esse homem foi claro, ele disse: Senhor, se for assim, realmente esse é o sinal. Não adianta você ter coisas fora do propósito de Deus. Algumas vezes que eu saí do propósito de Deus para ter coisas que estava fora, não deu certo. E todas as vezes que eu e você nos colocarmos dentro do propósito de Deus e formos específicos naquilo que Ele tem para nós, Ele vai honrar as nossas vidas, vai honrar a palavra que está empenhada sobre nós, vai honrar a palavra que Ele diz: a minha palavra não voltará vazia. Não voltará vazia, ela é eficaz, é poderosa para atingir o lugar certo. Irmão, nós precisamos entender, os princípios são básicos, e nós precisamos entender: existe uma palavra, existe uma dependência, e eu preciso ser específico em Deus. Como igreja, nós precisamos entender essas coisas. Eu estou te falando tudo isso para te dizer uma única coisa nessa noite, para dizer a você: nós temos que buscar a Deus intensamente. Intensamente nós temos que buscar a Deus nas nossas vidas todos os dias, entender que é no propósito, é na missão que nós vamos depender dEle. Vamos ter que orar, vamos ter que consagrar as nossas vidas, vamos ter que entrar em um novo desafio a cada tempo, porque Deus, Ele quer que nós possamos ser intensos no que nós estamos fazendo. Amém. Intensidade, a busca ao Senhor, a busca ao Senhor. Esse homem larga tudo, ele diz: agora eu dependo de Deus, eu vou me manter nele. Ele foi focado, querido, focado, determinado no que ele queria, na missão que foi passado para ele. Ele foi intensamente ali no propósito, ali e se manteve. Por isso o sucesso chegou. Não é à toa. O que faz coisas se moverem nas nossas vidas é quando você se determina a fazer. Enquanto você não se determinar e não for intenso no que você faz, nada irá acontecer. Não importa, querido, foque na onde você quer, aquilo que você depende. A busca ao Senhor vai mover todas as coisas em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Como igreja que somos nessa terra, como homens e mulheres que somos nessa terra, nós devemos buscar a Deus intensamente, entender. Missão dada, querida, é missão cumprida, tá bom? Isso você vai ver no meio militar. Missão dada é missão cumprida. Se Deus te chamou, você tem que cumprir. Não importa os embaraços, não importa o que vão falar de você. O que importa é que você tem que fazer. Você tem que fazer. Esse homem, ele vai lá, atende o seu chamado, vai. Abraão escolhe um cara mais treinado, mais maduro, mais antigo, que tem uma unção, graça para governar. Ele diz: eu preciso que você vá nessa missão. Deixa eu te falar, Deus te chamou para algo. Deus te chamou para algo, e para esse algo você precisa ser intenso no que você foi chamado para fazer. Intensidade.
Busque a Deus com intensidade. Busque a Ele, não importa se o dia está ruim. É claro que tem dias ruins, mas eu aprendi algo durante esse tempo. Mesmo aquele dia ruim, 5 minutos de joelho dobrado eu faço. Aquele dia corrido, pode ser no banheiro do shopping, pode ser no banheiro da empresa, pode ser onde for, querido. Mas a nossa ligação com o Senhor todos os dias tem que ter. Talvez você não tenha aquele dia para você fazer aquela oração que você gosta de fazer, que você tem que fazer, mas a sua ligação com os céus precisa estar direto com Ele, conectado. Não abra guarda, faz o que Deus mandou, faz o que Deus mandou você fazer. Faz. Esse homem foi cegamente no propósito, e por isso ele a encontrou de primeira, todas as vezes que você está dentro do propósito, daquilo que você quer, daquilo que Deus quer, você acerta o alvo de primeira. Todas as vezes que você está dentro do propósito, você acerta o alvo de primeira. Mas quando perdemos a rota, quando perdemos a direção, as coisas mudam, as situações aparecem. Eu lembro agora de Pedro, quando ele enfrenta uma tempestade. Ele está junto com os discípulos e eles enfrentam uma tempestade. Quem aparece andando sobre as águas? Jesus aparece andando sobre as águas. E Jesus fala para Pedro: pode vir ter comigo, pode vir aqui, rapaz. Não fique com medo não, vem aqui. O que acontece? Pedro anda sobre as águas, ele anda sobre as águas. Mas a questão aqui de Pedro é somente uma. Quando ele começa a observar problemas, ele vê e ele percebe que o vento está batendo na sua orelha. Ele começa a ver as folhas de um lado para o outro. Ele começa a ver a chuva caindo. E o que acontece? Ele começa a olhar para os lados. E quando ele olha para os lados, o que acontece? Ele começa a afundar. Deixa eu te dar uma dica nessa noite. Todas as vezes que nós começamos a olhar só para problema, só para dificuldade, e nunca olhamos para Deus, nós começamos a afundar, querido. Começamos a perder a essência das nossas vidas, a essência da fé, a essência da busca ao Senhor. Começamos a perder a intensidade quando passamos a olhar para os lados. Deixe de olhar para os lados, para os problemas. Deixe de olhar para a dificuldade. Aprenda nessa noite: você não resolve tudo, você não é dono do mundo, você não consegue resolver tudo, ainda que você seja um pai, uma mãe, uma avó, não sei. Mas deixe de olhar para tantas coisas, foque sua vida um pouco em Deus. Busque a Deus com intensidade e as coisas irão mudar na sua vida. Amém. Esse servo de Abraão, ele não olhou o problema, ele olhou para Deus. Ele disse: se o Deus do meu Senhor Abraão está comigo, se o Deus do meu Senhor Abraão está comigo, se existe uma palavra sobre a minha vida, se existe uma palavra sobre mim, se existe uma palavra sobre a minha vida, eu vou depender totalmente desse Deus que tudo pode. Se realmente Deus está comigo, eu vou ser específico, para que eu possa ver a manifestação da sua glória sobre a minha vida, em nome de Jesus. Ele foi específico, querido. Ele não olhou as dificuldades. Quanto tempo você perde só olhando o problema e não saca a sacada que Deus tem para você? Você não percebe, Deus tem algo para a sua vida. Quantas vezes eu confesso que eu perdi tempo na minha vida não entendendo qual era a sacada de Deus para a minha vida, o que é que Deus tem para mim, e perdi tempo. Mas eu quero dizer que Deus, em 10 anos, viveremos 10 anos em um ano. Amém.
Porque Deus é um Deus de restituição, é um Deus de mudança, é um Deus que transforma. Então, entenda, foque no lugar certo, com as pessoas certas, com Deus certo. Não fique vacilante, porque Deus tem tudo para fazer na sua vida e na minha. Ele é o Senhor, Ele não mudou. Ele só quer que você atenda os princípios da sua palavra, só quer que você entenda os princípios. Vamos buscar a Deus com intensidade de verdade. Quando você faz isso, tudo muda. As coisas são transformadas. Eu quero orar com vocês. Eu quero orar. Nós vamos, pode ficar aqui por enquanto, nós vamos tocar uma música aqui no final, tá bom? Mas eu quero orar com você. Eu quero orar para que você e eu possamos buscar. Você que está aí, eu quero orar agora para que haja uma intensidade na sua vida. Sua vida de fé, de busca. Sua vida em Deus. Você que está aqui, vamos ficar de pé então. Quero orar com você. Eu quero que você fique comigo, que daqui a pouco nós vamos ter a ceia e depois nós vamos apresentar aqui no Senhor. Feche os seus olhos aí na sua casa, aqui. Deus tem feito coisas por você. Deus quer cuidar das nossas vidas. E nós estamos aqui para isso. Pai querido, em nome de Jesus, essa noite nós franqueamos a sua palavra nessa noite. Que privilégio é poder falar da tua palavra. E nessa noite nós oramos aqui nesse lugar, para que as nossas vidas possam ser intensas. Meu Deus, nesse texto tem Abraão, tem Isaac, mas também tem um servo obediente. Tem um servo que entende o seu propósito. Tem um servo que entende, Senhor, o chamado, Senhor, para uma missão. E ele abraça intensamente, Senhor, e vai em busca da missão que foi colocada para ele. Que nós possamos, Senhor, ser intensos, Senhor, intenso na nossa busca ao Senhor, intenso na nossa busca ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Nós colocamos, Pai, todas as coisas diante do Senhor, lançamos sobre Ti as nossas vidas. Que nesse tempo, Senhor, seja de homens e mulheres que se levantem. No nome de Jesus, eu quero que você ore nessa hora e você entenda que Deus te chamou, querido. Deus te chamou para você fazer algo específico para Ele. E nesse algo específico você precisa ter intensidade. Porque senão você para no meio do caminho, porque tem gigante, tem leão, tem urso. E você precisa encarar com intensidade. Então comece a orar nessa noite. Comece a buscar ao Senhor. Comece a buscar o Pai nessa hora. Ele vai te levantar. Ele vai levantar a sua vida. Ele vai te levantar. Acredite. Acredite no Todo-Poderoso, no Deus Criador dos céus e da terra. Que é Ele que vai sacudir as suas estruturas. Ele que vai sacudir as suas estruturas para você ver o melhor de Deus acontecer na sua vida. Em nome de Jesus, nos levantamos nessa hora para dizer, Senhor, que esses 3 pontos nós queremos pegar. Nós estamos debaixo de uma palavra. Declare isso. Diga: eu estou debaixo de uma palavra. Diga: eu estou debaixo de uma palavra. Eu estou debaixo de um decreto. Diga para quem está louça. Diga: eu estou debaixo de um decreto, em nome de Jesus. Diga agora: eu dependo exclusivamente do Senhor. A minha dependência total é de Deus. Diga: nada me para, nada me segura, nada vai travar a minha vida, no nome de Jesus. Diga comigo: eu sou específico, eu sou específico. Eu oro nessa
em concordância. Essa é uma das orações mais poderosas que nós fazemos, é a oração coletiva. Amém? Depois nós vamos para a música, tá? Levanta sua mão comigo e ore. Diga: Senhor Jesus. Está fraco, mais forte. Diga: Senhor Jesus, nessa noite eu declaro que sobre a minha vida está o Senhor e nada